Bom dia. Estamos iniciando o culto da Primeira Igreja Batista em São Carlos. Eu quero convidar todos para estarem atentos à Palavra de Deus. Antes, porém, eu tenho uma convocação aos membros da Primeira Igreja Batista em São Carlos. No próximo domingo, dia 12 de agosto, estaremos fazendo uma assembleia administrativa às 9 horas da manhã, de forma virtual. Estaremos enviando o link para todos os membros da igreja se conectarem conosco próximo domingo, dia 2 de agosto. Também trazer uma boa novidade. A partir de terça-feira, nós teremos às 20 horas um encontro com os homens. Então, os homens estarão reunidos sempre às terças-feiras, às 20 horas. O primeiro estudo será dado pelo pastor Giovanni. Quero convidá-los a estarem presentes. Eu quero também lembrar que o culto de oração, às quartas-feiras, nós estaremos fazendo também de forma virtual, estaremos enviando o link para os irmãos e aqueles que já fazem os seus pedidos de oração e também os seus agradecimentos através do WhatsApp, poderá continuar fazendo. E no momento do culto estaremos apresentando esses motivos. Mas você poderá estar participando, vendo os demais irmãos, podendo falar também, podendo orar conosco, ler a Bíblia junto. Então, quarta-feira, 19h30, o nosso culto de oração. Quero convidar a todos a abrir a sua Bíblia no texto de Colossenses, capítulo 1. Eu quero ler o versículo de número 28. Esse texto é a realização do cristão. Paulo escrevendo aos Colossenses, a partir do versículo 24 até o versículo 29, ele descreve sobre o mistério do Evangelho, sobre a sua missão, e eu coloquei como título a realização do cristão. Estamos vivendo o tempo de missões estaduais. E se você quiser participar com a sua oferta para missões estaduais, poderá fazer ainda no início do próximo mês. Lembrando que estamos em campanha para a obra de missões no estado de São Paulo. E também o seu dízimo, a sua oferta para os trabalhos da igreja local, poderá ser feito através da conta da igreja no Banco Itaú, agência 0484, conta corrente 24001, dígito 5. E aproveito também este momento para deixar um abraço a toda avó, a todo avô. Hoje é o dia dos avós. Um abraço a todos, não vou declinar o nome de ninguém, para não esquecer alguém. Mas a todo avô, a toda avó, se alegre nesse dia com o seu netinho, com a sua netinha, desde os netinhos pequenos aos maiores. Se sinta abraçado por nós, que Deus abençoe a cada avô, a cada avó. Estaremos orando por sua vida e pelo texto sagrado que iremos ler. Oremos. Nosso Deus, nosso bondoso Pai, te damos graças nesta hora pela oportunidade de ler a Tua Palavra e estudá-la. Também te agradecemos por cada avô, por cada avó, nesta data tão especial. Que possam ser lembrados pelos seus netos, que possam ser, ó Deus, lembrados com carinho. Mesmo nesse tempo de distanciamento social, que através dos meios sociais, de redes sociais, eles possam se alegrar com os seus netos. Que seja um dia muito especial para cada um deles e que a Tua Palavra possa nesta manhã alegrar o nosso coração. Essa oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. O texto de Colossenses, Paulo vai falar sobre a realização do cristão. No capítulo 2, e o versículo 28, diz assim: o qual nós,
anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Pois bem, quando estamos pensando sobre o Evangelho, eu tenho falado muito nesses últimos domingos sobre o Evangelho, a essência do Evangelho, o propósito do Evangelho, as marcas do Evangelho, os desafios do Evangelho. Eu quero falar nesta manhã sobre a realização do cristão, que está ligado ao Evangelho. Nesses dias estava fazendo a releitura sobre o protestantismo no Brasil, a sua chegada ao Brasil, e a igreja evangélica no solo brasileiro, a primeira igreja protestante, mas chamada Primeira Igreja Evangélica no Brasil, no dia 11 de julho de 1858, e dali em diante a presença marcante dos presbiterianos, dos metodistas, dos episcopais, dos batistas. Então, fazendo essa releitura, como foi bom lembrar que no início não foi fácil. Foram aqueles nossos irmãos que se deslocavam a distâncias grandes, de cavalo, a pé, muitas vezes não tinham onde dormir, encontrando pousadas e abrigo, às vezes, dos mais humildes possíveis. E foi assim que o Evangelho de Jesus, através da igreja evangélica, tomou forma e chegamos onde estamos hoje. Aqueles irmãos e aqueles primeiros missionários, eles tinham uma grande alegria em compartilhar do Evangelho. Então vejamos o que Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele destaca como sendo a realização do cristão. No capítulo 1, logo no início, a partir da sua saudação, Paulo escreve: damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então a primeira coisa que encontramos sobre a realização do cristão é que Paulo se alegrava em ver e anunciar o Evangelho, em poder ver os frutos. Ele escreve para uma igreja pujante, uma igreja missionária, uma igreja destemida, uma igreja que não ficou presa em quatro paredes. Aqueles nossos primeiros irmãos se reuniam nos sítios, nas chácaras, não havia prédio, não havia construção, e aqueles irmãos faziam com a maior alegria a obra de Deus. Que alegria Paulo tem em poder lembrar desses irmãos na sua oração. Repito, na minha releitura sobre a história do protestantismo no Brasil, fiquei envergonhado em ver quantas desculpas nós damos para não fazer a obra de Deus. Paulo, no versículo 28, diz: o qual nós anunciamos. Anunciar o Evangelho é a primeira realização do cristão. A segunda, diz Paulo, que o qual nós anunciamos e advertimos, ou advertindo a todo homem. Portanto, a palavra de Deus nos adverte, e Paulo está, portanto, advertindo aqueles irmãos. No capítulo 2, nessa mesma carta, no capítulo 12, versículo 4, escreveu Paulo: assim digo,
para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Paulo já está naquela época advertindo os cristãos lá em Colossos, os cristãos colossenses, para que tivesse cuidado com as artimanhas, com as filosofias vãs, e lembrando da história do protestantismo no Brasil, meus irmãos, quantas lutas nossos irmãos no passado tiveram, quantas lutas tiveram que travar. Aliás, um dos grandes segredos do crescimento do evangélico, da evangelização no Brasil, se deu exatamente pela palavra de Deus. Como os primeiros missionários e os primeiros crentes no solo brasileiro, eles tiveram como a sua arma principal a palavra de Deus. A palavra de Deus era distribuída, era levada para muitos lugares. Quantos homens se converteram lendo a palavra de Deus? Lia hoje mesmo esse histórico de pessoas que receberam a Bíblia e começaram a ler e ali se converteram. Haviam grupos evangélicos que não tinham nem pastores. Tal crescimento numérico, os frutos que foram acontecendo, mas eles liam a palavra de Deus com muita alegria. E Paulo aqui já está advertindo aqueles crentes que eles tivessem cuidado com os falsos ensinos. No capítulo 3 dessa mesma carta, versículos 5 em diante, Paulo diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Paulo, portanto, está aqui combatendo, advertindo contra os falsos ensinos e também ensinando sobre uma nova moralidade. Por isso, os crentes no passado sempre tiveram bom nome. Aliás, o crente era destacado por ser diferente. Meus irmãos, como precisamos lembrar disso, desse texto onde Paulo fala sobre a nossa linguagem, sobre a maldade, sobre a malícia, sobre a maledicência. O povo de Deus é um povo diferente. A moral do cristão não é a moral do mundo. Portanto, Paulo adverte sobre os falsos ensinos e sobre uma imoralidade que não deve existir em nosso meio. A terceira coisa, Paulo voltando para o capítulo 1, verso 28. Depois de Paulo falar, o qual nós anunciamos, portanto, a realização do cristão é anunciar. Depois Paulo diz: advertindo a todo homem, é portanto o dever do cristão se realizar advertindo o próximo do perigo. E terceira coisa, Paulo está falando agora sobre ensinando a todo homem em toda a sabedoria. Aliás, irmãos, esta também é uma marca clara do cristão, do protestantismo no Brasil, dos evangélicos, presbiterianos, batistas. Escola. Onde uma igreja era formada, havia logo uma escola. Foi através do ensino, ensinando um povo que não sabia ler, alfabetizando um povo através da palavra de Deus, que muitos homens e mulheres conheceram a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Portanto, ensinar faz parte da realização do cristão.
O cristão se realiza quando ele começa a descobrir as verdades espirituais. Aliás, eu tenho um exemplo muito de perto. O meu pai, no passado, um homem que não era um cristão, ou pelo menos não era um cristão evangélico, recebeu uma Bíblia e começou a folhear, a ler essa Bíblia, e começando a ler, foi se interessando, e alguns conceitos equivocados que ele tinha foi deixando de lado, até que encontrou uma igreja evangélica, igreja batista, lá da Rua Imperial, no Recife, e conhecendo aquela igreja e aprendendo um pouco mais, sendo ensinado nas sagradas letras, ele então tomou a decisão definitiva de se tornar um crente em Jesus. Portanto, que alegria foi para o seu patrão, o patrão do meu pai, que o convidou à igreja. E que alegria foi para o seu patrão um dia ver o meu pai se convertendo a Cristo, vendo o meu pai se batizar naquela igreja, ver o meu pai depois se tornar um diácono daquela igreja. Meus irmãos, que alegria, que realização é para o cristão ensinar toda a vontade de Deus. Portanto, 3 coisas nós já vimos aqui rapidamente. A realização do cristão se dá em anunciar o evangelho, em advertir contra os falsos ensinos e a falsa moralidade. Terceiro, ensinar toda a vontade de Deus. E finalmente, nesta manhã, falo ainda sobre preparar o homem para Deus. Preparar o homem para Deus. É assim que Paulo escreve: ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Perfeito aqui é a palavra para maduro. É óbvio, é claro que nenhum de nós humanos não seremos perfeitos, jamais. O nosso alvo é a perfeição. Devemos buscar a perfeição, mas jamais seremos. Estaremos lutando para ser o mais próximo, um cristão agradável a Deus. Iremos falhar, cair, nos levantar, mas sempre com o objetivo da perfeição. Paulo, portanto, diz que a realização do cristão é preparar o homem para Deus. É quando nós temos o privilégio de ensinar a palavra para alguém, vermos esta mudança na vida desta pessoa e perceber que ele foi preparado para ter um encontro com Deus. Portanto, quero finalizar a reflexão desta manhã, desafiando cada crente, nesse mês de missões estaduais, a se realizar na obra missionária, ser cada crente um evangelista, porque essa missão não é apenas para os missionários que estão no campo ou que estão ligados a uma organização missionária, não, absolutamente. A obra de testemunhar de Jesus, da evangelização, se dá na realização de cada cristão. Cada cristão anunciando o evangelho. Foi assim no passado. O crescimento do protestantismo no Brasil, dos evangelhos no Brasil, foi tremendo. Em uma época sem redes sociais, em uma época de locomoção, de transporte tão difícil, em uma época com tantas dificuldades, como o evangelho no Brasil cresceu, porque cada crente anunciava o evangelho. Também cada crente era preparado para advertir das falsas doutrinas. Também cada crente ensinava ao povo sobre a vontade de Deus. Assim muitos deixaram a idolatria, a feitiçaria, os pecados, assim muitos homens abandonaram os vícios, porque eles, os cristãos do passado, ensinaram a vontade de Deus. E finalmente, prepararam o homem para Deus. Assim que eu e você, nesse mês de missões estaduais, além de orar, além de
participar financeiramente para o sustento da obra, possamos também evangelizar. Eu e você ser uma testemunha do Evangelho de Jesus. Que Deus nos abençoe. Oremos. Obrigado, ó Deus. Obrigado pelos teus servos do passado. Não apenas o apóstolo Paulo, pela instrumentalidade do teu Santo Espírito escrevendo esta linda carta aos Colossenses. Não apenas a lembrança daqueles crentes colossenses, mas obrigado pela história do povo evangélico no solo brasileiro, pelas muitas vidas dedicadas, pela determinação, pela disposição, pela renúncia. Ó Deus, lembramos agora da nossa igreja, pelos primeiros crentes desta igreja, pelos aqueles crentes, ó Deus, que colocaram os primeiros alicerces dessa igreja, por aqueles crentes que ensinaram os seus filhos nesta igreja. Ó Deus, que essa chama não se apague. Ó Deus, que esse desejo ardente de ser realizado na tua obra não se apague. Que cada cristão se realize em fazer a tua obra. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.